Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de medicina esportiva, melhor dizendo, de medicina do exercício e do esporte. Para nos ajudar nesse assunto, está aqui conosco nos nossos estúdios o Dr. João Lombardi, ele que fez parte da equipe médica do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio e também é médico assistente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Seja muito bem-vindo, Dr. João. Prazer todo meu, satisfação estar aqui com vocês. Você sabe que a gente tem trazido pessoas, principalmente da medicina, de várias especialidades. Todas elas comungam da mesma opinião de como o exercício físico ele é fundamental para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio físico, neurológico, melhora todas as áreas. E daí eu gostaria que o senhor falasse para a gente a importância do exercício físico, doutor João, na melhor idade, quando o corpo já não responde da maneira que nós gostaríamos. Com certeza. A funcionalidade que a gente tem do ser humano, ela é muito baseada no movimento. Então, quando a orientação dos profissionais da saúde é em direção a estar tendo uma vida ativa, estar separando um momento na rotina para estar fazendo um treinamento físico, é direcionada a essa questão da funcionalidade do ser humano. E a gente precisa disso ao longo de toda a vida. A melhor prevenção seria ter uma vida ativa durante todo o nosso período de vida para chegar na melhor idade lá, na senilidade com mais saúde, mas para isso a gente precisa ter uma vida ativa durante toda a nossa existência aí. O que acontece com o corpo quando ele envelhece? O corpo, inerente aos seres vivos, não é diferente também para os seres humanos, vai passando por um processo fisiológico de envelhecimento em que a capacidade de atuação e de função das células, todas as nossas células, elas vão diminuindo com o passar dos anos. Isso é o natural. O que não pode acontecer é quando foge desse natural e começa a aparecer algumas repercussões que aí sim tem a maiores chances de aparecer ali as doenças e diminuição das capacidades que aparece mais no idoso, que estão muito relacionadas à questão de massa muscular, entre outros aí. E como a pessoa ela pode, o exercício ideal, quando ela já tem essa necessidade, sentiu que precisa melhorar a questão da saúde, quais exercícios ela já pode começar? Geralmente sempre se indica ali para o idoso as caminhadas. Sim. Né? Mas que outros exercícios ela pode fazer para que garanta para ela melhor qualidade de vida, inclusive? O melhor exercício que a gente tem hoje, falando em termos de estudos científicos, é o exercício de força e potência. Isso a gente está falando para a saúde. A gente não vai desejar que o idoso quebre recordes, pegue pesos enormes, não é nada disso. Quando a gente fala em treino de força e potência, é justamente para melhorar essa funcionalidade do idoso, para poder estar executando os movimentos que a gente chama de atividades básicas de vida diária, que é, por exemplo, subir uma escada, lavar uma louça, ir no banheiro, se limpar sozinho. Então, esses são os objetivos do treino de força e potência. Então, eles devem estar inclusos dentro da rotina de treinamento do idoso, para justamente que ele mantenha não só massa muscular, função muscular e força, porque isso está diretamente relacionado a questões de qualidade de vida e longevidade a longo prazo. Porém, um ponto importante do treinamento aeróbico também, que aí entra a caminhada, é que ele deve ser feito junto com o treinamento de força, porque o exercício aeróbico ele traz saúde para o coração. E a gente sabe que nos idosos que têm uma perda de musculatura, tem doenças associadas ali como obesidade, hipertensão, diabetes, que aumenta muito o risco cardiovascular. Então, o exercício aeróbico também entra na rotina. Eu sempre falo que o exercício de força e potência ele tem que estar na planilha de treinamento do paciente idoso,
mas também tem que ter o treinamento aeróbico. Então, não é um ou outro. O exercício de força e potência, com certeza, mas exercício de aeróbico também. Então, é os dois. O que é um paciente sarcopênico e por que o exercício físico é fundamental para essas pessoas? A sarcopenia, ela já está inclusa na Classificação Internacional de Doenças, que é o famoso CID, nós estamos na 10ª edição, e a sarcopenia, por definição, ela é classificada como perda de força, massa e função muscular. Existem algumas avaliações que a gente faz no exame físico e alguns exames complementares também. Então, isso já é um diagnóstico. A sarcopenia, ela está muito relacionada a desfechos negativos na saúde. Então, quedas nos idosos, hospitalização e inclusive morte. Então, a gente está falando de uma condição clínica que a gente deve atuar justamente para que ela não aconteça. Além, de novo, da associação com as outras doenças, que é a osteoporose, câncer, hipertensão. Então, as repercussões da sarcopenia, elas são muito impactantes em desfechos negativos. E a importância do treinamento físico é justamente na prevenção de uma doença que a gente consegue dar não só uma qualidade de vida, mas a nível de saúde pública a gente consegue fazer com que os gastos sejam diminuídos e o principal, que o paciente idoso tenha uma qualidade de vida excelente. Qual que é dentro desse contexto, o melhor horário? Por exemplo, aqui em Cuiabá, né, Mato Grosso, é uma região, principalmente nesse período, muito seco. Sim. Eu não sei como é que está na sua cidade aí, meus amigos, mas aqui na capital, a umidade relativa do ar é baixíssima e a gente precisa realmente, todas as atividades que for fazer, ter um copinho de água aqui, uma canequinha com água, para poder amenizar um pouquinho essa sequidão. No caso dos idosos, qual é o melhor horário para que ele possa se exercitar? Pode ser feito, isso tem que ser feito dentro de uma academia? Pode ser feito ao ar livre? Que condições para esses exercícios físicos o idoso necessita, Dr. João? O melhor cenário, idealmente, seria com acompanhamento de profissional da educação física para dar esse direcionamento específico de treinamento nessa população de idosos. E aí as recomendações são recomendações gerais em vestimentas adequadas, e aí quando fala adequadas é justamente relacionado ao clima. Então, se é um clima mais quente, roupas frescas; se é um clima mais frio, roupas ali que vai estar conseguindo fazer o controle ali da temperatura do corpo. Hidratação, extremamente necessário estar tendo essa atenção em relação à hidratação. E o melhor horário é aquele que o idoso se propõe a fazer. Então, é melhor o idoso fazendo um horário que ele goste do que eu falar para ele, vai fazer 8 horas da noite e ele não vai fazer. Então, escolhe um horário e se prepara para ele. É mais ou menos isso. E se prepara para as adversidades que podem ser impostas ali, né? O bom é que aqui em Cuiabá, graças a Deus, tem muitos parques, né? Tem uns parques bons para se fazer caminhadas e que são bastante arejados e aí facilita um pouquinho na hora do exercício físico. Doutor João, qual é o perfil do paciente que procura o senhor? Em que condições esse paciente chega? E com base nisso, isso se reflete na população, no resto da população? Eu digo, o paciente ele costuma procurar um atendimento médico, uma orientação médica para exercícios físicos quando ele está já debilitado, quando ele está muito doente ou não? As pessoas estão tomando consciência realmente da importância das atividades físicas? Graças a Deus, o número de praticantes de exercício físico está crescendo e cada vez mais o pessoal sim está se conscientizando em relação à importância do treinamento físico. Os pacientes que aparecem para mim, eu vejo que é uma mescla muito grande de pacientes em duas vertentes, um lado procurando performance e o outro lado justamente essa população que deseja mudar o estilo de vida a partir de uma condição clínica. Então, por exemplo, um paciente que infartou e aí agora quer mudar de estilo de vida e quer uma segurança para a prática de exercício físico. Ou então um paciente com câncer ou diabetes e também quer usar o exercício físico como uma ferramenta terapêutica não medicamentosa.
E aí varia bastante em que estágio eles estão, mas cada vez mais as pessoas vêm me procurando com patologias, principalmente patologias clínicas, para usar o exercício como remédio. E o que eu sempre gosto de falar, o exercício ele é um remédio, então ele tem intensidade, ele tem frequência, ele tem duração e ele deve ser usado como uma ferramenta terapêutica não medicamentosa aí nas doenças. Diferença entre homens e mulheres dentro desse contexto. Os exercícios das mulheres precisam ser específicos, diferentes dos exercícios dos homens idosos ou não? Não tem diferença alguma nesse aspecto? Em relação não necessariamente em relação à faixa etária, mas existem algumas questões relacionadas a treinamento físico e saúde da mulher. Então, algumas questões específicas relacionadas por exemplo, perdas de urina durante o treinamento. Então, muitas vezes isso não é tão falado assim. A gente está falando de uma população de uma faixa etária e é um pouquinho mais avançada. Muitas das mulheres já tiveram gestações, tem questões relacionadas às mamas, então as mamas doem quando vai treinar. Não tem a questão do ciclo menstrual mais na população idosa, mas tem questões relacionadas à densidade mineral óssea em relação à osteoporose. Então, não pela faixa etária, mas e sim no geral, que vem da infância e adolescência até a senilidade relacionada a treinamento físico e saúde das mulheres, que a gente dá esse direcionamento sim. Então, a diferença seria em relação a abordar essas questões específicas e exclusivas das mulheres. O que a atividade física pode melhorar na vida da pessoa idosa? A qualidade do sono, ela é beneficiada, por exemplo? Sim. A atividade física, ela entra em questões de saúde muito relacionada a, primeiro, que você coloca uma atividade no cotidiano dessa pessoa e, assim como para todas as pessoas, está extremamente ligada à saúde mental. Então, hoje a gente está em 2023, principalmente estilo de vida ocidental, se fala muito hoje em dia em saúde mental. Isso é extremamente importante para o idoso. Segundo, relacionado à sarcopenia, a gente hoje já sabe que a sarcopenia é um ciclo vicioso. Então, quanto mais o paciente ficar fisicamente inativo, sedentário, mais perpetua a sarcopenia e a sarcopenia o sedentarismo. Então, vem como benefício de quebrar esse ciclo vicioso. Terceiro, em relação à qualidade de vida, quando a gente fala de síndrome da fragilidade do idoso. Então, quando a gente relaciona sarcopenia e fragilidade do idoso, que são 5 critérios, 3 deles são diretamente ligados. São 5 critérios na fragilidade do idoso, 3 estão relacionados à sarcopenia diretamente e 1 indiretamente. Então, quando a gente fala de síndrome de fragilidade do idoso, é justamente aquelas relacionadas a quedas, a fraturas, a necessidade de assistência em atividades básicas de vida, como se alimentar sozinho. Então, esse é o benefício do paciente idoso conseguir executar as atividades dele sozinho. Então, os benefícios são enormes e, para não falar só a qualidade de vida, ele tem muitos outros benefícios e pontos positivos do treinamento físico. Quem se exercita vive mais? Sim, o melhor exercício físico é aquele que você gosta, é aquele que você vai fazer. Então, em termos de saúde, ele é extremamente necessário e espero que cada vez mais a gente tenha essas notícias positivas de aumento de número de praticantes de exercício físico, não só no mundo, mas no Brasil também. Eu tenho aqui informações de dados, inclusive de um artigo que o senhor escreveu, onde aponta, gente, que 17% da população idosa é sarcopênica. Então, assim, que realmente a gente consiga diminuir esses dados para que a gente tenha mais qualidade de vida. Eu quero agradecer muito as suas orientações e por ter vindo aqui, ter conversado conosco e nos esclarecido ainda mais a importância do exercício físico em qualquer idade da vida, em qualquer fase, mas principalmente ali para a pessoa também idosa. Meus amigos, não vão embora antes de se inscreverem no nosso canal e acionar o sininho. Para quê? Para que você fique bem informado acerca das entrevistas que a gente tem aqui, que sempre traz um novo assunto, que sempre traz uma nova informação. Antes de ir embora também, permaneça no nosso site, para você ficar bem informado com relação às notícias
aqui de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, tá bem? A qualquer hora você sabe, a gente volta com um novo assunto. Até mais! Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.